Estava banhado em suor frio. O coração não podia bater-lhe mais do que batia. Sentia o peito tão oprimido como se o último fôlego quisesse abandoná-lo. Terá sido mesmo um sonho? Perguntou a si mesmo, levando as mãos à cabeça. É que o realismo pavoroso da visão não lhe parecia um sonho. Viu, já acordado, o velho a entrar na moldura, viu mesmo a aba da sua veste larga a esvoaçar, sentia ainda na mão, nitidamente, que tinha agarrado em qualquer coisa pesada um momento antes. O luar iluminava o quarto, fazendo ressaltar dos seus cantos escuros, ora uma tela, ora uma mão de gesso, ora as pregas de um tecido ornamental, ora umas calças e umas botas por engaixar. Só então reparou que não estava deitado na cama, mas de pé, em frente do retrato. O certo é que não se apercebera de como tinha ido parar ali. Mais espantado ficou por o retrato estar destapado, sem o lençol. Olhava para ele com um pavor estático e via aqueles olhos vivos e humanos a fixarem-no frontalmente. Encheu-se-lhe a cara de suor frio, quis sair dali, mas era como se os pés estivessem pregados no chão. Então viu. Não. Já não era um sonho. O rosto do velho mexeu-se. Os lábios esticaram-se para ele, como se quisessem sugá-lo. Com um grito desesperado, deu um salto para trás e acordou. Terá sido também um sonho? O coração palpitava-lhe com tanta força como se fosse a explodir. Pôs-se a palpar tudo à sua volta. Sim, estava deitado na cama, na mesma posição em que adormecera. Defronte dele, o biombo, o luar, inundava o quarto. Pela frincha do biombo podia ver o retrato cuidadosamente coberto pelo lençol, tal como ele próprio o tinha tapado. Logo, era também um sonho. Porém, na sua mão cerrada, continuava a ter a sensação de agarrar qualquer coisa. O bater do seu coração era tão forte que se tornava assustador, a opressão do peito era-lhe insuportável, assustou o olhar na frincha, prescrutou o lençol e então viu, nitidamente, que o lençol começava a abrir-se, como se por trás dele houvesse umas mãos que tentavam puxá-lo. Meu Deus do céu, o que é isto? Exclamou Tchartkov, benzendo-se desesperadamente, e acordou. Portanto, era também um sonho. Saltou da cama, meio enlouquecido, desvairado, sem conseguir compreender o que se passava com ele, se o oprimia um pesadelo, se um espírito maligno, se era um delírio febril, se estava a ter uma visão real. Tentando acalmar, ao menos um pouco, a emoção da alma e o sangue tempestuoso que lhe pulsava em todas as veias, aproximou-se da janela e abriu-lhe o postigo. O vento frio soprou-lhe ânimo. O brilho da lua ainda se estendia pelos telhados e pelas paredes brancas dos prédios, embora se vissem cada vez mais nuvenzinhas pequenas correndo pelo céu. Estava tudo calmo. De vez em quando, chegava-lhe ao ouvido o longínquo tinido de um carro de praça, cujo cocheiro, embalado pelo seu rocinho preguiçoso, devia dormir numa viela à espera de algum passageiro notívago. O pintor, assomando a cabeça pelo postigo da janela, ficou assim muito tempo a olhar para fora. Por fim, Tchartkov começou a sentir uma modorra, fechou o postigo, afastou-se da janela, deitou-se e não tardou a dormir como uma pedra. Acordou muito tarde, com aquela sensação incómoda da pessoa que acorda intoxicada. Pelo fumo, a cabeça doía-lhe. No quarto a luz era baça, pairava no ar uma umidade desagradável, infiltrada pelas frinchas das janelas, a que estavam encostados quadros e telas já com a imprimadura. Sombrio, descontente como um gato molhado, sentou-se no divã coçado, sem saber em que deitar mão, o que fazer, por fim, recordou todo o seu sonho. À medida que o recordava, o sonho pintava-se na sua imaginação tão aflitivamente e tão vivo que começou a duvidar se era sonho ou simples delírio, se não haveria ali mais qualquer coisa, se não seria uma visão. Arrancou o lençol e examinou à luz do dia o terrível retrato. Os olhos, de facto, impressionavam pela sua vivacidade invulgar.
mas não via nada neles de particularmente assustador. Sentia apenas que havia uma sensação dentro dele, incompreensível e desagradável, que não queria deixar-lhe a alma em paz. A verdade é que não conseguia convencer-se por completo que aquilo fora apenas um sonho. Parecia-lhe que no meio do sonho havia um fragmento terrível de realidade. Parecia mesmo que no próprio olhar e na expressão do velho qualquer coisa lhe dizia que ele o visitara durante a noite. A sua mão ainda sentia o peso que lá estivera, como se apenas uns momentos antes alguém o tivesse tirado de lá. Parecia-lhe também que se tivesse apertado o rolo na mão com mais força, ficaria com ele depois de acordar. Meu Deus, se eu tivesse ao menos uma parte daquele dinheiro, disse com um suspiro amargo, e na sua imaginação começaram a cair do saco todos os rolos com a sedutora inscrição: 1000 ducados. Abriam-se os embrulhos, o ouro brilhava, fechavam-se de novo, e o pintor, ali sentado, com os olhos imóveis e sem sentido, fixos no vazio, sem forças para se desviar do quadro, como uma criança que olha para o doce que alguém está a comer, com a água a crescer na boca. De repente, bateram à porta e as pancadas fizeram cair em si. Desagradado, entrou o senhorio, acompanhado do inspetor de polícia. E o aparecimento de tais figuras, como se sabe, é ainda mais penoso para a gente miúda do que o de um solicitante para os ricos. O dono do pequeno prédio onde morava Tchartkov era uma criatura do género habitual, quer dos proprietários de casas da 15ª linha da ilha Vassilievski do bairro Peterburgskaya, quer de qualquer outro recanto longínquo de Coloma, uma criatura muito divulgada na Rússia e cujo caráter é tão difícil de determinar como a cor de uma sobrecasaca desbotada. Na sua juventude fora um gritalhão capitão de exército, servira também instruções civis, era mestre no seu tempo em dar umas boas chicotadas, era despachado, janota e estúpido, mas na velhice fundiu dentro de si todas estas peculiaridades relevantes em qualquer coisa de vago e indefinido. Já era viúvo, já era reformado, já não se peraltava, nem basofiava, nem provocava os outros para brigas, gostava tão só de tomar chá e durante o chá tagarlar, proferindo toda a espécie de disparates, de andar pelo quarto e ajeitar o coto da vela, de ir buscar no fim dos meses pontualmente o seu dinheirinho aos inquilinos, de sair à rua com a chave na mão para observar o telhado da casa, de enxutar o guarda-portão do seu cubículo onde ele se metia para dormir. Em resumo, era um homem reformado, para quem, depois de uma vida desvairada de andanças e solavancos de uma estação de mal aposta para outra, apenas tinham sobrado uns hábitos vulgares. Faça o favor de verificar Baruch Kuzmich, disse o senhorio para o polícia, abrindo os braços. Não paga a renda, é isso. O que posso fazer se não tenho dinheiro? Esperei de pagar. Não posso esperar, caro paizinho, disse o patrão, irritadamente brandindo a chave que tinha na mão num gesto largo. Tenho por inquilinos o tenente-coronel Podokotkin, que mora cá há 7 anos, Ana Petrovna Bukmisterova, a quem aluga um barracão e uma cavalariça para 2 cavalos e que tem 3 servos com ela. São assim os meus inquilinos. Digo-lhe abertamente que em minha casa não existe o hábito de não pagar a renda. Faça o favor de pagar imediatamente e depois de rua. Pois é, se o contrato foi esse, faça o favor de pagar, disse o inspetor da polícia, sacudindo ligeiramente a cabeça e metendo um dedo por trás do botão da farda. Pago com quê? É este o problema. Não tenho um tostão no bolso. Nesse caso, satisfaça o Ivan Ivanovich com artigos da sua profissão, disse o polícia. Talvez ele não se importe aceitar o pagamento em quadros. Quadros não, paizinho, por favor. Peço desculpa. Se fossem quadros com assunto nobre, que eu pudesse pôr na parede de algum general com medalha ou retrato de um príncipe. Mas olha que ele pintou. Um mujique de blusão, esse criado que lhe tritura as tintas. Que ideia foi essa de pintar o retrato desse porco? A este dou-lhe antes 2 murros no pescoço. Arranca-me os pregos todos das tranquetas, este malandro. Veja só os temas dele, o quarto, por exemplo. Ao menos, se ainda desenhasse um quarto arrumado, bem arranjado, mas não, veja só como ele o desenhou. Com o lixo e a tralha todos espalhados, como ele nem porcalhou o quarto, não vê? Eu que tenho aqui inquilinos há 7 anos. Tenentes coronéis, Ana Petrovna Bukmisterova. Não, meu caro senhor, digo-lhe já
não há pior inquilino do que um pintor. Vivem como porcos, Deus nos livre deles. E o pobre pintor tinha de o ouvir com toda a paciência. O inspetor da polícia, entretanto, pusera-se a observar os quadros e os esboços, mostrando assim que tinha uma alma mais viva do que a do senhorio, uma alma inclusive aberta às impressões artísticas. Disse apontando com o dedo para uma tela que representava uma mulher nua. É um tema, pois, jocoso. E este? Porquê que está mascarado debaixo do nariz? Sujou-se com rapé. É a sombra, respondeu Tchartkov severamente, sem olhar para ele. Pois podia pôr a sombra noutro lugar qualquer, debaixo do nariz, fica muito à vista, disse o polícia. E este retrato é de quem? Não é terrível? Como se fosse mesmo terrível. É sério, irra. Mas ele, olha mesmo, de verdade, que monstro, é o retrato de quem? É de um... Ia dizer Tchartkov, mas não acabou. Ouviu-se um estalido. O inspetor, pelos vistos, pressionara com demasiada violência a moldura do retrato por força das suas mãos policiais. As tábuas laterais quebraram-se, uma caiu no chão e, juntamente com ela, um pacote embrulhado em papel azul. A Tchartkov saltou à vista a inscrição: 1000 ducados. Precipitou-se como um doido para o apanhar, apertou convulsamente na mão, que com o peso até descaiu. Parece que tilintou dinheiro, disse o polícia, ao ouvir o barulho de qualquer coisa a cair no chão, mas que não pôde ver, tão lesto fora Tchartkov a apanhá-lo. Que tem o senhor a ver com que eu tenho ou não tenho? Tem a ver se uma vez que o senhor deve pagar a renda ao senhorio de imediato, porque o senhor tem dinheiro, mas não quer pagar, é isso. Muito bem, pago-lhe hoje. E porque se recusou a pagar antes, porque anda a afligir tanto o senhorio e ainda por cima incomoda a polícia, porque eu não queria tocar nesse dinheiro. Mas pronto, logo à noite já lhe pago tudo e amanhã mesmo saio desta casa porque não tolero um senhorio assim. Pois bem, Ivan Ivanovitch, ele vai pagar-lhe, disse o polícia, dirigindo-se ao senhorio, mas se não satisfizer devidamente os seus compromissos até hoje à noite, então, senhor pintor, peço desculpa, mas, dizendo isto, pôs o seu tricórnio e saiu para o átrio e atrás dele o senhorio, cabeça baixa e, pelos vistos, pensativo. Graças a Deus, até que enfim, o diabo os levou, disse Tchartkov, quando ouviu a porta do átrio fechar-se. Assomou a cabeça ao vestíbulo e, para ficar sozinho, mandou o criado Nikita fazer um recado qualquer. Depois fechou a porta do átrio à chave e, voltando para o seu quarto com o coração a bater com toda a força, começou a abrir o embrulho. Era um rolo de moedas de ouro, todas novinhas, brilhantes como fogo. Sentado em cima do monte de ouro, sentia-se enlouquecer, perguntando a si mesmo se aquilo não seria ainda um sonho. Havia exatamente 1000 moedas e o aspecto delas era tal qual o do sonho. Durante uns minutos olhou para elas, remexeu nelas, incapaz de voltar à realidade. Na sua imaginação reconstituíam-se todas as histórias que conhecia de tesouros, de caixas com gavetinhas secretas deixadas pelos antepassados aos seus netos arruinados, como se tivessem a certeza de uma ruína futura. Pensava assim: não terá sido um avô qualquer que quis deixar uma prenda ao neto escondendo-a na moldura de um retrato de família? Possuído por um delírio romântico, chegou a pensar se não haveria nisto tudo uma qualquer ligação secreta com o seu destino. Se a existência do retrato não estaria ligada com a sua própria vida, se o próprio facto de o ter comprado não estaria predestinado. Pôs-se a examinar com curiosidade a moldura do retrato. Num dos lados fora talhada uma cavidade tapada com uma tabuinha, de modo tão hábil e despercebido que, se a mão crucial do inspetor da polícia não a tivesse partido, as moedas de ouro teriam ficado intactas até o fim dos tempos. Enquanto examinava o retrato, voltou a admirar aquela obra-prima que era feitura extraordinária dos olhos. Já não lhe pareciam terríveis, mas ainda lhe persistia na alma, involuntariamente, uma sensação que não lhe agradava. Muito bem, disse de si para si, seja quem for este velhote, como preito de gratidão, vou metê-lo numa moldura dourada e protegê-lo com vidro. Então, ao pôr a mão no monte de ouro, o
coração bateu-lhe com força. O que faço delas? Pensou, sem desviar os olhos das suas moedas. Agora estou remediado para um prazo de pelo menos 3 anos. Posso fechar-me num quarto e trabalhar. Já tenho dinheiro para as tintas, para o almoço, para o chá, para as coisas do dia-a-dia, para a casa. Já ninguém me vai incomodar nem aborrecer. Compro um bom manequim, encomendo um torso de gesso, moldo pés, arranjo uma Vênus, compro-me resmas de gravuras das melhores obras. Então, se trabalhar 3 anos seguidos só para mim, sem pressas, sem pensar em vender, ultrapassarei toda a gente e poderei tornar-me um belo pintor. Falava assim, por concórdia com a razão que lhe sugira. Com a razão que lhe sugeria, mas no seu íntimo soava outra voz, mais sonora e mais distinta. Olhou mais uma vez para o ouro e os seus 22 anos, a sua juventude fogosa, falaram mais alto. Agora estava ao seu alcance tudo o que até ao momento olhava com inveja, tudo o que admirava de longe com a água na boca. Oh, que paixões que palpitaram nele, mal pensou nisso. Vestir casaca de moda, quebrar o longo jejum, alugar um bom apartamento, ir imediatamente ao teatro, à pastelaria, etc. E pegando no dinheiro, ei-lo já na rua, em primeiro lugar. Passou por um alfaiate, vestiu-se dos pés à cabeça e, como uma criança, não deixava de se mirar a si próprio. Comprou perfumes, pomadas, alugou sem regatear o primeiro apartamento luxuoso que lhe calhou ver na Avenida Nevsky, com espelhos e vidraças inteiriças. Comprou por mero acaso uma luneta cara e também, sem pensar, adquiriu um sem fim de gravatas. Mais do que necessitava, frisou o cabelo numa barbearia, sem qualquer motivo, passeou-se 2 vezes de coches pela cidade, empanturrou de doces numa pastelaria e entrou num restaurante francês que só conhecia de nome e de que ouvira contar histórias tão vagas como as contadas sobre o Estado chinês. Ali almoçou com ar solene, lançando olhares orgulhosos aos outros clientes e ajeitando volta e meia ao espelho a sua cabeleira frisada. Bebeu uma garrafa de champanhe, de que também só sabia alguma coisa até aquele momento, pelo que ouvira contar. O vinho espumante subiu-lhe à cabeça e saiu para a rua. Animado, ágil, triunfante, caminhava pelo passeio, todo vaidoso, assestando o monóculo em toda a gente. Na ponte, viu o seu antigo professor e passou afoitamente ao seu lado, fingindo não reparar nele, de maneira que o professor, estupefacto, ainda ficou muito tempo parado na ponte, com um sinal de interrogação na cara. Todos os seus pertences, o cavalete, as telas, os quadros, foram transportados nessa mesma noite para o apartamento luxuoso. Tchartkov colocou o que considerava melhor nos lugares à vista, meteu as coisas piores num canto e passeou-se pelas salas magníficas, passeou-se pelas salas magníficas, olhando-se a cada passo nos espelhos. Ressurgiu-lhe na alma o desejo insuspeito de agarrar a fama pelos cornos e mostrar a sua pessoa à sociedade. Já soavam na sua imaginação os gritos: Tchartkov, Tchartkov, já viram o quatol do Tchartkov? Que pincelada rápida tem o Tchartkov, que robusto talento tem o Tchartkov. Andava num enleio pelo seu quarto, voava, sabia-se lá para que espaço. No dia seguinte, levando consigo uma dezena de moedas, foi ver um editor de um jornal em voga, pedindo-lhe encarecidamente ajuda. Foi recebido com muita cordialidade pelo jornalista, que começou de imediato a tratá-lo por estimadíssimo, que lhe apertou ambas as mãos, lhe perguntou o nome, o patronímico, a morada, e logo no dia seguinte saiu no jornal a seguir ao reclame das velas de sebo recém-inventadas, um artigo com o seguinte título: Tchartkov, um talento extraordinário. Temos pressa de alegrar os habitantes cultos da capital com uma aquisição magnífica, pode dizer-se em todos os sentidos. Todos estarão de acordo que temos entre nós muitas fisionomias magníficas e muitos rostos magníficos, mas não tem havido meio até hoje de os transferir para a tela miraculosa, a fim de os deixar de herança às gerações futuras. Hoje, tal lacuna está preenchida e encontrou-se um pintor que reúne em si tudo o que é necessário. Agora, uma beldade pode ter a certeza de que será reproduzida na tela com toda a graciosidade da sua beleza airosa, leve, encantadora, divina, qual borboleta esvoaçando pelas flores primaveris. O respeitável pai de família ver-se-á no retrato rodeado por seus familiares. O comerciante,
cidadão, o homem de Estado, cada qual com um zelo novo prosseguirá com a sua atividade. Não perca tempo, vá lá, no decurso do seu passeio, ou no dia em que for visitar um amigo ou uma prima, ou quando fizer as suas compras numa loja de luxo, tenha pressa de o visitar, esteja onde estiver. O magnífico estúdio do pintor Avenida Nevsky, número tal, está pejado de obras saídas do seu pincel, que em nada fica atrás de um Van Dyck ou de um Tiziano. Não sabemos o que mais devemos admirar, se a fidelidade e a parecença aos originais, se a extraordinária viveza e frescura do seu pincel. Glória ao pintor. Saiu-lhe a sorte grande na lotaria. Viva Andrei Petrovich, o jornalista, pelos vistos, gostava de familiaridades. Glória a si e a nós. Sabemos dar-lhe o devido valor. Uma afluência geral e também a riqueza serão a sua recompensa, embora alguns dos nossos irmãos jornalistas se revoltem contra o dinheiro. Foi com um prazer secreto que o pintor leu aquela prosa. Ficou radiante. Falavam da sua pessoa na imprensa, uma novidade para ele. Releu várias vezes estas linhas. A comparação com Van Dyck, Tiziano, lisonjeou bastante. Também lhe agradou a frase "Viva Andrei Petrovich". Tratavam-no na imprensa pelo nome e patronímico. Honra que até ao momento lhe era desconhecida. Começou a andar rapidamente pela sala, a desgranhar os cabelos, ora sentando-se numa cadeira, ora levantando-se e passeando pelo divã, imaginando a cada instante a maneira como iria receber os visitantes. Aproximava-se da tela e executava um gesto brioso com o pincel, tentando dar elegância ao movimento da mão. Logo no dia seguinte, tocou à campainha, correu a abrir. Entrou uma senhora, precedida pelo lacraio de libré forrada à pele, ladeando uma senhora, uma menina de 18 anos, sua filha. Monsieur Tchartkov, pintor, fez uma vénia, escrevem muito sobre mim, escrevem muito sobre si. Os seus retratos, segundo dizem, são o cúmulo da perfeição. Ao declará-lo, a senhora levou o lorgnão ao olho e dispôs-se a observar as paredes onde não havia nada. Mas onde estão os seus retratos? Não estão, disse o pintor, um tanto embaraçado. Acabei de mudar este apartamento, por isso os retratos ainda não chegaram. O senhor já foi à Itália? Perguntou a senhora, apontando para ele o lorgnão, pois não tinha mais nada para onde apontar. Não fui, mas queria ir. Aliás, para já adiei. Sente-se, minha senhora, não está cansada? Obrigada. Estive muito tempo sentada no coche. Vejo finalmente as suas obras, disse a senhora. Correu para a parede oposta e apontou o lorgnão para os esboços, os estudos, as perspectivas e os retratos. C'est charmant. Lise, venez ici. Um quarto à maneira de Tenier. Estás a ver? Desordem. Uma mesa com um busto, uma mão, uma paleta e o pó. Vês como foi desenhado o pó? C'est charmant. E aqui, noutra tela, uma mulher a lavar o rosto. Quelle jolie figure. Que mujiquezinho. Lise. Um mujique com blusa russa. Olha aqui, um mujique. Então o senhor não faz só retratos, pois não? Ninharias, foi uma brincadeira, estudos. Diga-me qualquer coisa. Qual é a sua opinião relativamente aos retratistas modernos? Não será verdade que já não há ninguém como Tiziano? Já não há aquela força do colorido, já não há. Que pena eu não saber exprimi-lo em russo. A senhora era uma apaixonada por pintura e percorrera com o seu lorgnão todas as galerias da Itália. No entanto, Monsieur Noll, como ele pinta. Que pincel extraordinário. Acho que nos rostos dele há ainda mais expressividade do que nos de Tiziano. Não conhece Monsieur Noll? Quem é esse Noll? Perguntou o pintor. Monsieur Noll! Que talento, é? Fez o retrato dela quando ela tinha apenas 12 anos. É necessário que o senhor nos visite, sem falta. Lise, mostra-lhe o teu álbum, sabe? Viemos cá para que o senhor comece de imediato o retrato dela. Com certeza, estou pronto, num ápice. Tchartkov acercou o cavalete com a tela preparada, pegou na paleta, fixou os olhos na carinha pálida da filha da senhora. Se fosse conhecedor da alma humana, leria naquele rostinho, num instante,
o começo da paixão infantil pelos bailes, o começo das queixas e da tristeza por correr tão devagar o tempo de antes e depois do almoço, o desejo de ostentar o vestido novo nos passeios, os vestígios penosos de uma aplicação indiferente aos estudos das várias artes em que a mãe insistia para lhe elevar a alma e os sentidos. Porém, o pintor via naquela carinha terna apenas a transparência quase porcelânica da pele, tão sedutora para o pincel, uma leve e atraente languidez, um pescoço fino e claro, uma cintura aristocraticamente fina. E já se preparava para triunfar, para mostrar a beleza e o brilho do seu pincel, que até então lidara com os traços rijos de modelos rudes, com cópias de antiguidades severas e de alguns mestres clássicos. Já imaginava como resultaria na tela aquele rosto suavezinho. Sabe uma coisa? Disse a senhora com uma expressão comovida. Gostaria de... Ela agora tem este vestido. Eu não queria que ela pousasse com um vestido a que estamos tão habituados. Gostaria mais que ela pusesse um vestido simples, sentada à sombra de ramagens verdes com campos por trás e ao longe um rebanho, uns bosquezinho, para que não se notasse que estava preparada para ir a um baile, a um serão de moda. Os nossos bailes, confesso, matam a alma de tal maneira, espezinham tantos sentimentos que ainda restam. Tem de haver simplicidade, mais simplicidade, infelizmente. Estavam escritos no rosto da mãezinha e da filha que tinham dançado tanto nos bailes que pareciam ambas de cera.